Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Agora o bate-papo vai ser delicioso e saudável. A gente vai falar sobre a nossa ceia de Réveillon. Será que a gente pode tornar essa ceia de uma forma mais saudável? Para isso a gente chamou a nossa parceira nutricionista Evelyn Medeiros. Tudo bem, Evelyn? Tudo bom, bom dia. Evelyn, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: tem como transformar essa ceia rica em carne, muitas vezes carne de porco, gordura, de uma forma um pouco mais saudável? Essa época do ano é interessante a gente fazer o uso também das saladas e misturar também um pouquinho das verduras com as frutas para justamente revitalizar, fazer uma desintoxicação, uma limpeza no nosso organismo também. Então é possível sim fazer a opção por saladas mais saudáveis e nutritivas. É necessário também ficar atento na higienização dessas saladas, né, doutora, das verduras. Quais são os processos que a gente pode fazer de higienização? Na verdade, tudo que você for utilizar, principalmente da forma crua, você tem que procurar fazer a higienização adequada desses alimentos. Além da lavagem, deixar de molho no hipoclorito, ou hoje em dia também a gente já encontra os produtos já prontos, só é seguir a diluição realmente dos rótulos desses produtos para fazer a desinfecção, a limpeza e retirada desses micro-organismos que geralmente ficam ali nas cascas, nas folhas, que tem que fazer a lavagem individual desses alimentos. Sempre lembrando que esses alimentos passam por todo um processo, né, de supermercado e tudo mais. O transporte, na hora do transporte, a armazenagem. Em casa, muitas das vezes a questão da limpeza da geladeira também interfere nessa questão da contaminação desses alimentos. Então é importante, tudo que você for utilizar e principalmente não for levar ao cozimento, você deixar de molho por 15 a 20 minutos para cada 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, deixa de molho nessa substância clorada por 15 a 20 minutos. Após esse tempo, você lava novamente numa água filtrada e pode fazer o preparo das suas saladas aí para o Réveillon. E em questão das aves, né, do consumo de aves, de frango, de peru, tem que ter atenção a esses alimentos transgênicos, por exemplo, ao excesso de consumo de alimentos transgênicos pode ser prejudicial para a saúde ou não? Esses alimentos, para ficarem justamente com uma aparência mais bonita, viçosa e crocante, eles realmente são cozidos, assados com a pele. Então a gente recomenda, na hora que você for consumir, fazer a retirada dessa pele visível e também tomar cuidado com o reaproveitamento após a ceia. Aquelas gordurinhas justamente para deixar a carne mais crocante, em excesso faz mal? É muito prejudicial, né? Para a nossa saúde, acaba intoxicando as nossas células. Ainda há pouco foi falado justamente muito sobre essa questão da pele, né? Então é importante a gente fazer essa desintoxicação, consumir bastante líquido e tá evitando, procurar as preparações mais assadas, grelhadas, evitar as frituras principalmente nessa época do ano. Então, de vez em quando não tem problema não, né? Só não exagerar nessa Só quantidade. não exagerar. Perfeito. Agora eu vou pedir para a nossa produção mostrar alguns exemplos de saladas que a gente viu na internet. Saladas deliciosas, doutora. Inclusive, eu vou falar aqui os ingredientes, por exemplo, a salada colorida com iogurte. Ela contém milho, vagem, alface, presunto cozido, iogurte natural, óleo de girassol, ramos de tomilho, cheiro verde. E a gente pode também acrescentar as frutas, né? A gente pode acompanhar aqui a imagem. Perfeito. Então, uma salada bem colorida. Quanto mais colorida for a salada, mais nutriente ela tem. Então, tem alface. A gente vê um pouquinho já do queijo. Esse queijo tem que tomar cuidado realmente aí, porque é uma gordura saturada. E a gente pode estar substituindo por um iogurte desnatado, de preferência. A gente pode estar tomando cuidado com o presunto também, porque o presunto é um alimento que ele está cru. E aí, se você não manter na refrigeração, pode ocasionar uma contaminação, uma infecção também. Então, sempre manter na refrigeração é importante essas saladas. Só botar na mesa na hora que você realmente for servir. Perfeito. Doutora, eu posso então estar substituindo a minha refeição principal por uma dessas saladas? Sem dúvida. Aí no caso dessa salada que você acabou de falar, tem o milho, que é carboidrato, as proteínas, então a vagem, o presunto, ele faz parte das proteínas, e o iogurte também, e o óleo de girassol, que é uma gordura mais saudável. Então tem os 3 componentes principais da nossa alimentação diária. Perfeito. Agora a gente vai acompanhar uma outra salada que pode ser uma opção para você ir de casa para o final do ano. Vou pedir para a produção colocar a nossa salada de lentilha simples.
né, que contém lentilha, cenoura, alho, folha de louro, aipo e cebola roxa. Então aí já é uma saladinha mais leve, você vê aí que não tem adição daquela gordurinha, né? Não tem adição também de uma substância, de um alimento cru, né? Então os alimentos ali eles já foram cozidos, então o risco de contaminação ele é menor. E a lentilha, ela é rica em proteínas. Então essas proteínas vão trazer grandes benefícios, principalmente no nosso tecido, na nossa pele, no cabelo, na formação de ossos mais saudáveis. Então bem nutritiva e bem colorida também. Se eu optar por fazer a minha refeição com cozimento a vapor, é mais saudável? O vapor, ele conserva o alimento, ou seja, ele preserva as fibras desses alimentos e não tem perda de nutrientes. Se você for cozinhar em água, é importante você reaproveitar essa água para não ter a perca do nutriente. Então eu posso reaproveitar essa água, por exemplo, para fazer o meu arroz? Sem dúvida, para fazer o arroz, cozinhar uma ave, enfim, dá para reaproveitar em outros alimentos, sem dúvida. Outra dica muito legal para você ir de casa. Agora, por último, o salpicão exótico, né? Que ele é mais tradicional nos pratos aqui da região. O salpicão contém frango desfiado, maçãs, milho, cebolinha, batata palha, cenoura, maionese e salsicha. Então aí a gente já tem a adição de um produto industrializado, né? Então a batata palha, ela pode ser substituída pela cenoura cortada no mesmo modelinho da batata palha para ela ficar mais saudável. Mas se você optar em colocar ela, é o consumo não ser exagerado e também a adição realmente da gordura, o creme de leite, uma maionese, procurar ser os light para justamente reduzir a quantidade de calorias. Tem essa diferença então da maionese normal para maionese tem light? A quantidade de gordura, né? E aí como é gostoso e a gente quer aproveitar para consumir bastante, então a gente deixar ela menos calórica é importante. A maionese caseira, ela é mais saudável do que a maionese, no caso, industrial ou não? A maionese caseira, dependendo da forma como ela é preparada, muitas das vezes é utilizado o ovo cru. Então, no ovo cru a gente tem a contaminação, pode ter, né, a contaminação da salmonela. E aí a salmonela pode dar vômito, diarreia, enfim, tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que, para esses alimentos, procurar optar por alguns que vão trazer a segurança alimentar também e principalmente manter a refrigeração também é importante. Tem pessoas às vezes que colocam na mesa 7, 8 horas da noite e vai consumir só meia-noite. Então, esse tempo todo pode haver proliferação de micro-organismos que pode ser prejudicial para a nossa saúde. Justo, era essa pergunta que eu ia fazer agora. As pessoas têm agora, na época de final de ano, tem o costume, né, de levar cada um a sua refeição para as festas de família. Tem que ter cuidado no caso do transporte e na exposição do alimento, né? Isso, sempre deixar bem coberto para evitar justamente os bichinhos ou a contaminação de qualquer outro inseto que possam cair sobre esse alimento. E as saladas, principalmente, se for ter adição de maioneses e iogurte, manter sempre sobre a refrigeração. Então, até a hora do transporte, chegou na residência que você vai fazer essa ceia, tentar manter na refrigeração até a hora que você for servir, para não haver o perigo de, ao invés de trazer a alegria, né, e a felicidade daquele momento, dar uma diarreia, uma dor de cabeça, um vômito, ocasionar uma intoxicação alimentar. Vai acabar acabando com o seu ano novo, não é né? o que a gente quer. Com muita atenção a esses pequenos detalhes. O peixe também seria uma opção, doutora, agora para o final do ano? Perfeito. Peixe, carne branca, de fácil digestão, principalmente à noite, né, que é o momento realmente da ceia. Então, é um alimento super benéfico para a nossa saúde. Então, você pode utilizar bastante. A gente pode optar também por caldeiradas, né, acrescentando então as verduras, o caldo também que vai acabar hidratando, né? Isso, né, perfeito. Na nossa região, principalmente, os peixes, eles são muito utilizados em forma de caldeirada e aí você pode adicionar uma proteína e o carboidrato, então a batata, o ovo, então já está um alimento completo ali. Em questão da farinha, né? A farinha que é tão famosa aqui na nossa região, o uso de farinha em excesso, por exemplo, tem gente que come muita farinha. Tem alguma... Ele torna-se prejudicial para a saúde, né? Então, além da farinha, tem pessoas que não consomem só o peixe com a farinha. Colocam ainda o arroz, que também é fonte de carboidrato. Então, esse excesso de carboidrato traz prejuízos para a saúde. Então, a farinha, eu até recomendo, quando você comprar, apesar dela estar ali embalada, não significa que a contaminação dela está 100% isenta de contaminação. É um processo artesanal. Então, abrir o pacote, coloca no forno para torrar 15 a 20 minutos, depois coloca em recipiente de vidro e utiliza essa farinha. Você reduz também até aquela azia, queimação, e aí você pode estar consumindo sempre, mas com moderação.
No caso, ainda falando sobre a água da comida, voltando àquele assunto, o arroz, por exemplo, tem muita gente que faz o arroz e lava após o cozimento. Isso é correto, esse procedimento? Na verdade, as embalagens elas são transparentes para você justamente estar vendo como está o produto. Não é recomendado porque você está retirando toda a substância. Tem pessoas que lavam até o arroz sair branquinho, água transparente, né? Então você está retirando ali as substâncias que vão trazer benefícios para a sua saúde. Então o recomendado é você olhar, procurar justamente por marcas mais idôneas e você pode estar utilizando sem lavar. E o aproveitamento da água do cozimento dessas verduras já dá um colorido também nesses alimentos. Em relação agora às misturas, aqui no final do ano a gente mistura muita coisa, né? Doce, salgado, refrigerante. Os adultos muitas vezes tomam o famoso espumante, né? O vinho espumante. Tem que ficar atento a essas misturas, doutora? Em horários, em questão de horário? A gente tem que ficar muito atento, principalmente com a alimentação antes, né? De você tomar qualquer bebida alcoólica. Por quê? Porque a bebida alcoólica, quando você está com uma quantidade menor de alimento no corpo, você tende a ter os efeitos mais rápido. Então, realmente, aquela sensação de alegria, felicidade, acabam tendo realmente esse efeito muito rápido. Quando você está bem alimentado, esse efeito demora um pouquinho mais, porque tendo o alimento no estômago, ele realmente vai demorar a ser absorvido. E aí você não traz tantos prejuízos para a sua saúde. Então é importante sim fazer uma alimentação, você enriquecer, você se hidratar. Então tem pessoas que às vezes só sabem beber a bebida alcoólica e esquecem de fazer a hidratação. Então estar sempre com um copo d'água é importante para justamente você estar hidratando as células do seu organismo e não ter o efeito pior após a ingestão desses alimentos. No caso, em relação ao horário da ceia, por exemplo, tem pessoas que fazem a ceia muito tarde, logo depois vão sair, ou então até mesmo vão dormir, né? Pessoas que passam, no caso, o Réveillon dormindo, né? Muitas optam pelo cansaço e afins. Tem algum problema, por exemplo, de eu ir comer e logo depois eu deitar? Na verdade, o tempo da digestão, ele acontece de uma forma mais lenta. Você comer e dormir, essa digestão às vezes pode ocasionar uma sensação de mal-estar. Então é importante você esperar pelo menos 1 a 2 horas. O que você está consumindo também, as carnes vermelhas, elas vão demorar um tempo maior para ser digeridas e o tempo realmente para essa digestão desse alimento não acontece em questão de meia hora ou 1 hora. É uma forma que você não fique assim inchado, empazinado, sentindo um desconforto abdominal. Mas o tempo de toda a digestão, ele demora em torno de 24 horas, pelo menos. 24 horas, né? Sim. Então, fazer essa refeição bem antes de, por exemplo, ingerir uma bebida alcoólica ou até mesmo deitar, né? Perfeito. É importante realmente a gente esperar um tempo, como eu falei pra você, 1 2 horas para fazer uma digestão que você durma confortavelmente, mas a digestão de tudo que você comeu só é feita no dia seguinte. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa, doutora, mas já já a gente vai vir com mais bate-papo de ceia de Réveillon. Não sai daí. Okay.